Sejam bem-vindos a mais um podcast Alma Delas. Eu e a doutora Joana temos o enorme prazer de receber a pediatra, a doutora Amanda. Seja muito, muito, muito bem-vinda. Obrigada, um prazer meu estar aqui. Bem-vinda, Amanda. A gente está muito feliz que Muito. você aceitou o nosso convite. É isso, gente. Porque a Amanda é uma celebridade. Depois vocês seguem ela no Instagram. É verdade. Estou falando aqui, eu sigo a Amanda desde a minha gestação e ela, de fato, já me ajudou bastante, Muita mesmo gente. sem saber. Você sabe Muita quantas gente. pessoas você já alcançou? Tem esse número, assim? Aparece, na verdade, no Instagram aparece assim, todo mês aparece alcance, né? Então, às vezes aparece lá, 4 milhões e meio, 5 milhões, 3 milhões de alcance. É legal, nos seus né? cursos também, você tem essa métrica? Ah, eu tenho, mas agora eu já não sei de cor, não. Mas tem, cada curso tem, sei lá, 550 pessoas, 1.000 pessoas. Você consegue ter uma ideia, assim, de quantas pessoas compraram e tudo mais. É legal, né? Oh, e como é que surgiu essa vontade, essa ideia de ir pro digital, assim? Então, foi bem no meio da pandemia, assim, mesmo, né? Quando as coisas começaram a parar ali, inclusive no consultório pediátrico, as coisas reduziram consideravelmente, estava todo mundo em casa, ninguém ficava doente. E aí eu vi assim, gente, eu gosto do online, eu já gostava de aparecer, gostava de postar as coisas, e eu via que no consultório as pessoas, elas estavam carentes mesmo de conhecimentos que às vezes elas nem sabiam que precisavam, sabe? Então ela chegava e eu falava assim, gente, se ela soubesse disso antes do bebê ter nascido, como que isso teria mudado? A vida dela seria muito melhor. Completamente diferente. E aí foi quando eu pensei no meu primeiro produto, que foi o Pai de Primeira, que foi um produto voltado para gestantes, para recém-nascido, porque realmente, né, eu acreditava na época, ainda acredito que é o ponto de virada. E esse ponto de virada, quando a gente tem mais conhecimento, ele muda muito, né, a maternidade, assim, no decorrer da maternidade. Então, foi nesse momento mesmo que eu comecei. Eu lembro uma frase que você falou no seu Instagram, quando eu estava grávida do João, meu mais velho, que foi que existe o filho real e existe a expectativa que você... Não sei se foi nessa ordem que você falou. E existe a expectativa que a gente deposita no filho quando ele vai nascer. Então, todo mundo espera aquele neném que vai nascer, vai dormir 3 horas, acorda, mama, dorme mais 3 horas, faz as sonecas exatamente como tem que ser, não tem dificuldade para amamentar, meu filho cresce, desenvolve plenamente. Come tudo, introdução alimentar. É isso, é expectativa, né? E aí, de fato, quando a gente entende os desafios ali dessa maternidade, principalmente nesses primeiros meses de vida do bebê, isso acaba gerando uma frustração, né? Uma dificuldade ali de conseguir lidar. E por isso que eu acho o seu curso sensacional. Na verdade, a primeira quebra, eu já falo isso, né? A primeira quebra de conexão que a gente tem é exatamente quando o filho nasce, assim. A gente já olha e fala, peraí, eu já imaginava ele um pouquinho diferente. Então, já tem essa mudança, imediatamente quando o filho nasce, você já... Opa, peraí, nasceu. E agora, assim, já é uma coisa nova pra mim. Não, o ideal, rapidamente, ele já é quebrado, né? E ele vai sendo quebrado dia após dia, dia após dia. E é isso que a maternidade tem de tão bonito, né? É o tempo todo você se reinventando ali com coisas que você nem estava imaginando que ia acontecer. E a expectativa também, por outro lado, né? Porque às vezes você espera algo que seja muito difícil... E, na verdade, é porque você criou isso na sua cabeça e com as informações corretas, aquilo que você achava que era super difícil, fica fácil. Né? E tem muita gente alarmando ao redor. Sim, também tem muito isso. Então, mas você se prepara para dormir agora enquanto está grávida, porque depois que nascer, você não dorme nunca mais. Aí, do nada, vem um bebê que dorme. Aí eu falo assim, cara, me falaram que eu não ia dormir quando ele tinha 3. É raro, né? Não é tão comum um bebê que dorme, mas acontece. Então, assim... tem dos dois lados, né? Ou essa quebra pro lado, tipo assim, meu Deus, é além do que eu tava imaginando mesmo. O que é isso? Não só dorme, troca fralda e mama. E tem o outro lado também, tipo, nossa, eu tava esperando uma cólica horrorosa, que é sofrimento com a cólica, um remédio antes pra não ter cólica, e o menino vai e não tem cólica. Porque assim, o que eu vejo é que as pessoas trocam mais experiências ruins do que boas. Quando você tá... Pelo menos quando a Andressa estava grávida, todo mundo falava comigo assim, vai ter cólica, vai ser difícil isso, vai ser... Mas é uma coisa que não tem nada bom pra você me contar, não? Assim, como se fosse assim, olha, isso é legal, tô te avisando pra você se preparar pro que tá por vir. Pois é, viralizou. Na hora que você está falando, eu lembrei. Viralizou uma influenciadora de maquiagem famosa e falando exatamente isso. Ela falou assim, olha...
eu tô pensando se eu quero ter filho mesmo ou não, porque ninguém me fala o que tem de realmente bom em ter filho. As pessoas só me falam isso. Que vai ter cólica, que não vai dormir, que minha vida vai acabar, que eu não vou conseguir mais sair, que meu casamento vai ser destruído, que... Então, assim, as pessoas, elas tendem muito, né, a trazer esse alarme, assim, se prepara, porque a cólica vai acabar com a sua sanidade mental. E é tanta gente dando palpite sobre tudo que envolve maternidade, que às vezes a gente buscar uma informação que de fato seja real, né? E que vai te ajudar e que você consiga talvez adaptar a sua realidade. Porque às vezes o que funciona para uma pessoa não vai funcionar para outra. Sim. Né? É tanta gente que é de fato complicado, né? Como é que era assim no consultório, assim, umas demandas estranhas que as pacientes sempre... Porque assim, eu acho que você deve ouvir de tudo, porque mãe é um ser desesperado. De tudo. Qual que é a coisa mais estranha que você já escutou? Nossa, que pergunta. Não sei. Mas assim, tem muita coisa antiga que chegava no consultório ainda, quando eu adorava quando vinha a avó. Mas você tem que ter um jeitinho com vó. Porque muitas vós, elas têm certeza do que elas estão falando. Elas têm certeza que você tem que colocar uma faixa no umbigo para não dar hérnia. Elas têm certeza que você tem que colocar para dormir de lado. Ela fez aquilo e funcionou para ela, né? Mesma recomendação é dormir de barriga para cima hoje em dia. Então, chegou muita coisa assim, sabe? Já chegou uma assim que só podia cortar a unha depois que fizesse 1 mês de vida. Porque antes disso só podia soprar. Soprar? Falei, como assim soprar a unha? E já chegou que se não pode arrotar no peito, porque se arrotar enquanto tá mamando, o leite empedra. Mamãe me falou isso. Eu falei, o quê? De onde você ouviu isso? E assim, então realmente chega muita coisa. Então eu adoro quando ia avó, justamente para conseguir desmistificar várias coisas. Porque é tanta informação que a gente vai ficando doido mesmo. As mães vão ficando doidas, a pediatra vai ficando doida. Porque a pediatra fala, gente, será que tem isso mesmo? E não é nem só informação dos outros, mas às vezes vai influenciador mesmo, influenciador famoso. Então teve neném e fala, coloquei casca de banana no peito porque tava com fissura. Aí compartilha, não, casca de banana é bom mesmo. Por quê? Porque o influenciador falou, o outro acabou de falar. Eu tava vindo pra cá uma falando que não gostava de amamentar e que os pediatras falaram que só até 6 meses que amamenta, não precisa amamentar mais. E as pessoas que realmente são leigas, elas vão ouvir e vão acreditar. Então, essa questão da rede social, ela tem... É complexa, né? Porque é muita informação e boa parte das pessoas não consegue filtrar o que de fato são informações que a gente pode trazer para nossa realidade, né? Exatamente. E isso é um perigo. Porque algumas, assim, não são tão prejudiciais assim, mas tem outras, em compensação, que trazem um risco, né? E assim, quanto mais pessimista for essa informação, mais gera viralização. E hoje, num mundo onde as pessoas estão procurando muito mais viralizar do que disseminar o conhecimento correto, você escuta muita coisa errada. Porque, assim, o nosso cérebro, ele tende a valorizar muito mais o pessimista do que o otimista. Então, quando alguém te fala uma coisa muito ruim, você guarda aquela pessoa. Ninguém quer escutar, fala, não, vai ser maravilhoso, vai estar tudo certo, você vai amamentar. Ninguém quer escutar isso, você quer escutar assim. Ou se o umbigo não cair até o 3º dia, te falar, pode infeccionar. Isso que as pessoas querem escutar, porque a gente é feito para sobreviver. Então, as informações que causam perigo, elas chamam mais atenção do que as informações boas, né? As informações normais, né? Não, Desculpa, mas é por isso, por exemplo, que lá nos stories... Eu tento fazer muito isso, assim. Então, por exemplo, a Tereza, minha filha mais nova, de 10 meses, ela adora brincar com água. Adora. E às vezes é 8 horas da manhã, ela tá brincando na mangueira lá do lado de fora. E eu posto, e as pessoas ficam assim... Vai gripar. Vai gripar. Nossa, vai ter isso, vai ter aquilo. Sempre. E eu tô assim, gente, deixa a menina na mangueira. Exatamente. Tá um sol e toda manhã já tá sol, deixa ela brincar. Então, eu gosto muito de postar essas desmistificações, assim, constantemente, porque eu sei que as pessoas, elas têm, né, isso muito incrustado, assim. Nossa, não pode fazer isso por causa disso, não pode fazer isso por causa daquilo. E aí vem uma pediatra. Andar descalço. Depois do banho. É o famoso pegar friagem, né? Então, assim, aí vendo uma pediatra, né, postando que a menina lambe o chão e ela lambe. Eu já filmei ela lá bebendo água do chão, falando que Tereza não pode, né? Óbvio que não pode, mas tá ali postado, tipo, não vai ter um trem por causa disso. Então, é bom eu mostrar isso, eu gosto de mostrar isso justamente para mostrar que
a vida real, ela pode ser muito mais leve na maternidade, sem esse tanto de peso. Ai, não pode isso, não pode aquilo. Mas não. Entende? Então, eu gosto muito de tirar esse pessimismo. Você é uma otimista. Assim, uma otimista no meio de um caos. um caos controlado. Porque, assim, no meio de um existe um caos otimista controlado. realista. Isso. Porque o real é o otimismo. Porque a maior parte das coisas, você olhar pra sua vida, pra sua, deu tudo certo. Você fala assim, que deu uma pouca... Sim, 99,9% das vezes deu certo. Vocês estão aqui, deu certo. Então, assim, a vida o realista, na verdade, ele é muito mais próximo do otimismo do que do pessimismo. E na maternidade eu vejo isso. Dá muito mais certo do que errado. Mas a gente tem muito mais acesso às informações que podem dar errado do que dar certo. Sim, exatamente. Mas aí eu queria te perguntar uma coisa. Porque, assim, eu, enquanto obstetra, durante as minhas gestações, eu ficava super ansiosa, nervosa por ter o conhecimento de tudo que pode acontecer, de tudo que pode dar certo, tudo que pode dar errado. Assim, cada marco da gestação ia me aliviando de alguma forma, ia me amenizando aquela sensação, assim. Eu acho que eu tinha um medo maior do que as gestantes em geral por ter saber, um certo conhecimento ali. Você, enquanto mãe de 3 crianças e pediatra, quais são os seus medos, assim? O que te aflige nessa posição de ter um conhecimento grande e ter a vivência que é... Na verdade, os meus filhos, eles têm uma pediatra, né? Porque eu não dou conta. A gente dá uma emburrecida mesmo. Eu falo assim, gente, a gente Muito não difícil. raciocina. Pode ser médico, deu algum pepino, a gente tem uma grande dificuldade de raciocinar. E às vezes eu falo pro meu marido, mas eu acho que a gente tem que levar no pediatra. Henrique, mas você é pediatra! Não, querido, deles Eu falo, não, mas eu não tô conseguindo raciocinar, não. Nem um pouquinho. Então, assim, realmente, é claro, né, que com questões mais tranquilas, eu vejo que é uma coisa tranquila, é uma virose, é isso, é aquilo. A gente segue com mais facilidade, exatamente. Mas outras coisas eu preciso da pediatra ali pra me ajudar. E eu vejo assim, gente, é completamente diferente. É completamente diferente. Então, é claro que a gente pensa mais, né? A gente pensa, às vezes, o Arthur, o meu mais velho, fala, tô com dor de cabeça, eu já penso, meu Deus do céu. Que será? Vamos fazer uma ressonância. Exatamente. O que será que é essa dor de cabeça? Então, não tem jeito, a gente acaba pensando em coisas mais ruins. Você esquece do óbvio, né? Exatamente. E querendo ou não, ter esse conhecimento pediátrico foi muito bom por causa da Tereza, né? A minha filha mais nova. A minha filha mais nova, ela teve uma meningite neonatal. Nossa, e você sabendo tudo. Pois eu vi que ela estava com febre, um quadro subfebril, com 5 dias de vida, 4 dias de vida, na verdade, e falei, isso está esquisito. E ela continuou com febre, eu falei, não está normal. Então, assim, talvez se eu fosse leiga, eu deixaria evoluir mais, sabe? Eu não perceberia que um 37,8 seria um grande problema ali naquele momento. Então, isso me ajudou muito a levá-la precocemente, a interná-la precocemente, enfim. Então, tem, claro, essa vantagem muito grande. Mas raciocinar perfeitamente como pediatra, impossível. Ai, que bom, não sou só eu, então. Não, todo mundo. Até eu que sou cirurgião plástico. A Lulu, uma vez, eu esqueci como é que chama. É síndrome da babá, que o nome é pronação dolorosa. Sim, desloca. quando desloca. Isso mesmo. Aí a Lulu, de repente, tava brincando, aí foi até babá mesmo que pegou ela, assim, babá super carinhosa, foi um jeito, né? Podia ter sido eu ou a Adesa. E aí a Lulu ficou com o bracinho assim, né? Parado. Eu falei, pronto. Nossa, lesão de plexo. Não Já sei pensei, exatamente. Eu falei assim, deve ser alguma coisa muito... Aí eu pensei, assim, não, mas foi de repente, será que é osteosarcoma? Tipo, você vê na sua cabeça. Você pensa em tudo. Então você acaba saindo do ponto que é o racional mais comum para ir no extremo. Que isso é o do conhecimento. Porque quando você tem muito conhecimento e aí quando você tem um envolvimento emocional, você começa a julgar muito errado. Que é por isso que tem que ter outro pediatra mesmo. Exatamente. Você não toma decisões muito além do que precisaria. Além. Então, assim, a pediatra dos meninos... até no sentido de quando a TT estava internada e tudo mais, eu ficava muito em contato com ela, para ela me ajudar a raciocinar mesmo. Porque, claro, tinha os médicos que passavam lá, informando o boletim, mas era com ela que eu falava assim, olha, foi isso. O que você acha? É isso mesmo? Eu posso ficar mais em paz? Então,
ter esse suporte emocional de outro pediatra faz toda a diferença. Não, e como a gente reage a tudo que é relacionado aos nossos filhos é uma coisa, é coisa de Deus mesmo, assim, é sobrenatural, não tem explicação. O quanto, para as pessoas que perguntam o que tem de bom, eu acho que você não consegue explicar mesmo, é só para quem tem um filho e sente aquele amor que é divino mesmo, que você tem por aquela criança, é que consegue entender a completude que isso te traz e que faz você esquecer qualquer desafio. E é o que te deixa doido em qualquer situação assim também, né? E aí é uma coisa que você não consegue de fato explicar. Então, assim, eu não consigo nem imaginar. Graças a Deus, meus meninos nunca tiveram nenhum problema de saúde grave, assim. Surtei só do dia que o João cortou o queixo, porque eu vi o rostinho dele sangrando, já fiquei doida. Meu marido falava também, tipo assim, mas você é médico, você opera barrigas e aí você não aguenta ver sangue. O sangue do meu filho eu não consigo ver. Mas pensar em passar por alguma coisa assim, com um recém-nascido tão pequenininho, nossa, dá um aperto tão grande no coração. E aí eu acho que esse deve ser um desafio de consultório também, né? Às vezes você tentar acalmar as mães que chegam com essas demandas, sabe? E às vezes crianças atípicas ou crianças que de fato têm alguma demanda especial, conseguir, de certa forma, acolher a mãe para poder ajudar aquela criança também deve ser um desafio grande de consultório, né? Sem dúvida. Na verdade, primeira coisa quando é nosso filho, né? Que é uma coisa que eu vivi. E que foi uma coisa que eu percebi, assim... Exatamente na época que a Tereza internou, primeiro foi se falado que ela ia ficar 5 dias, que era para afastar o diagnóstico de meningite. E aí eu virei e falei assim, eu não aguento mais de 5 dias. Não aguento mais, Henrique, ainda bem que é só 5 dias. Confirmou o diagnóstico de meningite, a Amanda agora é 14 dias. Eu falei, nossa, então agora eu vou aguentar 14. E eu aguentei mesmo, porque eu ficava lá, eu dormia praticamente todas as noites lá, enfim. E eu falava com o Henrique, meu marido, eu não aguento mais de 14 dias. E aí ela teve intercorrência, ela teve uma parada cardíaca, foi complicado, foi complicado. E aí eu fui vendo que realmente a gente vai aguentando as cruzes que Deus dá, sabe? E aí foi quando, depois da convulsão, ela teve uma convulsão, paralisia, e aí elas falaram, olha, 21 dias de tratamento. E eu, que antes não aguentava 5, fiquei 21 dias lá. Então, mais assim... forte do que você achava que era. Então, realmente, né, ter vivido isso, por um lado, me mostrou que realmente a gente consegue carregar cruzes que a gente nem imaginava. Porque eu via no consultório mães carregando cruzes pesadas, assim, principalmente de crianças atípicas, crianças com alguma doença mais grave, enfim, crianças que precisavam fazer uma cirurgia mais grave, crianças que ficaram entubadas, mães realmente desesperadas. E eu ficava pensando nelas mesmo. Se a gente vai para casa, a gente não consegue descansar direito quando acontecem essas coisas, né? E é quando eu vivendo isso, eu vi que realmente, né, a gente cria ainda mais empatia e a gente percebe que, apesar de ser uma vida muito difícil que essa mãe leva, seja por qual motivo for, é uma cruz que ela tá ali carregando todo dia, que ela, querendo por um um filho, a gente aguenta qualquer peso, né? Exatamente, ela tá dando conta. Mas é pesado, é bem pesado. E hoje você tá trabalhando? Não. Então, não, entre aspas. Eu tenho três CNPJs, né? No caso. Então... Você também tem os produtos online, né? Pois é. Então, hoje em dia, né? Depois do que aconteceu com a Tereza, me veio isso, realmente, de viver a infância dos meus filhos. Eu tive esse privilégio, eu tenho esse privilégio de conseguir parar de trabalhar para me dedicar aos meninos. Às vezes, fico constantemente com as coisas online, né? Os produtos online, e-book e tudo mais. Então, eu saí do consultório presencial com muito peso no meu coração, com muita saudade dos meus pacientes. Muito, eu converso ainda muito com vários pacientes, eles mandam várias mensagens. Enfim, é uma delícia. Eles falam, vão lá em casa, combino com eles. Vão lá em casa, então. Combino de ir lá em casa. Porque realmente dá muita saudade, mas eu realmente decidi sair disso para viver a infância dos meninos assim mais de perto nesse início, principalmente depois que eu vivi com a Tereza. Eu senti esse chamado mesmo de largar o presencial. Então, hoje em dia, eu sou mãe turista, fico com os meninos, levo os meninos, busco os meninos para a escola, ajudo no para casa, levo para natação, enfim, fico com eles, com os 3. Isso é sensacional. Eu tô observado isso. A gente até comentou. Essa volta da mulher para um espaço que a gente tinha perdido um pouco. Porque até pouco tempo atrás, você é médica? Você vai parar de trabalhar? Você vai largar seu
pra sua carreira. Você vai ficar em casa? Não, como assim? A sociedade até então tinha esse pensamento, né, Joana? E eu acho que tá muito legal isso, porque eu tô vendo várias mães falando assim, não, o projeto mais importante que Deus tem para mim é minha família, eu vou me dedicar a ela e não tem problema, depois eu retomo. Quando eu achar que for a hora certa, eu retomo. Claro que nem todo mundo consegue fazer isso, mas só de pensar nesse movimento já é muito interessante, né? Na verdade, eu tenho falando nisso, né? Eu tenho várias pacientes que realmente fizeram esse movimento. Porque te viram Elas fazendo. abriram, não, antes, e eu percebia isso, né? Como que a maternidade mudava todas elas. A gente muda completamente como a gente pensa. Ela reclassifica suas prioridades de uma forma que... Então, eu tive várias mães que viraram empreendedoras. Eu tô largando isso para abrir uma empresa de sapatinho de bebê. Eu tô largando isso para começar a fazer artesanato. E me falavam, eu tô fazendo isso, tô fazendo aquilo. Enfim, tô fazendo babador infantil para vender. E muito do nicho infantil. Eu acho que acaba que vai muito para isso, né? O hiperfoco, né? Vai muito pro nicho naquilo, infantil, né? Mas eu concordo com você que realmente, hoje em dia, a gente vê essa mudança de uma mulher que antes queria ter 500 mil braços e queria ser a melhor na carreira, a melhor não sei lá o quê, melhor não sei lá o quê, e terceirizar tudo do filho e piriri pororó. E hoje em dia a gente vê que na hora que o filho nasce, ele está ali, muitas realmente estão reduzindo, muitas vezes, qualidade de vida, né? Reduzindo renda, mas para realmente ficar com os filhos. Eu acho que a gente tem que entender, tipo, os processos, talvez, de uma evolução enquanto sociedade, de algumas formas, né? Por um período, eu acho que a mulher sentiu que ela precisava ser drástica na mudança dela, para ela se colocar, talvez, no mercado de trabalho, sabe? E agora eu acho que a gente tem que tentar encontrar o equilíbrio que ficou. Por antes não poder nada, antes ter que fazer demais. A gente tem que encontrar o equilíbrio, assim, sabe? Eu acho que a grande conquista é a gente poder estar onde a gente consegue exercer as nossas prioridades, né? E talvez até por uma questão instintiva mesmo. Estar com os filhos é sempre uma prioridade para a grande maioria das mulheres, né? Então, eu acho que é quase que um movimento natural quando a gente vira mãe, a gente tentar redirecionar algumas coisas da nossa carreira, sabe? É um conflito com o sentimento de culpa, né? Porque se você trabalha, você sente culpa porque você tá longe dos filhos. Se você fica só com os filhos, você sente culpa porque você fala, mas eu fiz uma carreira inteira, estudei, tem que estar muito bem resolvido com isso. Mas aí eu acho que é muito isso, assim, é a gente entender, tipo assim, igual... Eu tenho meus filhos, são minha prioridade máxima na vida, mas ainda estou trabalhando. Eu adoro o meu trabalho, é algo que me realiza também, mas depois que o João nasceu, agora o que eu trabalho tem que valer muito a pena. Porque me tirar de perto dele não é por qualquer coisa que eu vou sair de perto deles. Assim, né? Então, volume de trabalho, tudo isso muda. Eu acho que é isso, assim, né? E aí, mas isso entra muito porque nós temos um privilégio por sermos autônomas, né? Então, tem várias mães que querem fazer esse movimento, mas que não podem, Sim. não conseguem mesmo. Por quê? Porque tem que trabalhar de 7 a 5, de 7 a 6. Exatamente. E até para dar um sustento, né? Para oferecer o básico para aquela criança. Então, de fato, estamos falando de uma posição de extremo privilégio, de poder fazer escolhas nesse sentido. Exatamente. Né? E aí eu recebo muita janelinha disso, assim, preciso deixar meu filho... Eu me sinto muito culpada, porque eu preciso deixar meu filho na creche, e ele só tem 1 ano, e eu preciso voltar a trabalhar, eu preciso trabalhar mais, e por aí vai. Então, realmente, né, entra nisso. Olha, eu preciso trabalhar e queria muito ficar com meu filho. E aí eu vejo uma mãe que largou tudo para ficar com os filhos dela, largou o emprego, enfim. Mas aí eu falo muito para essas mães, assim, que eu conto sobre isso, né, que tudo a gente fala omnia in bonum, né, isso aí em latim que a gente fala, tudo coopera para o bem, tudo coopera para o que Deus quer de você, né, para o que Deus quer que você... Como que você vai crescer diante de Deus? Como que Deus está trabalhando dentro de você? E você estar no seu trabalho de 8 às 8, de 7 às 5, enfim, isso está realmente te fazendo crescer em virtudes de diversas formas também. O mais importante é quando você estiver em casa, é quando você realmente estiver em casa, é você estar com o seu filho. Porque às vezes acontece isso, está em casa, está fazendo o quê? Está mexendo no celular.
Tá em casa, tá fazendo o quê? Tá pensando em 1 milhão de coisas que podia pensar depois que o filho dormisse. Tá resolvendo, inclusive, coisa de trabalho. Coisa de trabalho, exatamente. Que era uma coisa que eu fiz muito na época do Arthur, e que eu me arrependo bastante, assim. Arthur é seu primeiro. Meu primeiro. Que era isso, era o tempo todo estar com o celular na mão. Para responder paciente, para ser o tempo todo presente, a melhor pediatra do mundo que eu podia ser. E eu tava ali o tempo todo, ó. O que é, filho? E eu respondendo, mandando áudio. E aí foi quando eu percebi depois, com a Júlia, enfim, que é a do meio, que não era assim que tinha que funcionar. Quando eu estudei, eu já cheguei a estudar disciplina positiva e depois eu fui tendo umas mudanças, estudando outras coisas, enfim, aprendendo outras coisas. E na época, a gente estudava que, assim, o tempo de qualidade, ele importa mais do que a quantidade de tempo. Só que o tempo de qualidade, 10 minutos de tempo de qualidade, será que realmente é o suficiente? Né? Assim, então, o que eu acho é que a gente precisa ter tempo de quantidade. Também, mesmo, né? assim. Mesmo. Então, se é uma mãe que trabalha de 7 a 5, que seja, é chegar e é ficar o tempo inteiro todo. que chegar ali com o menino. O sábado é dedicado É todo, àquela criança, 100%, porque é o tempo de Concordo. quantidade, precisa ter ali. A qualidade é fundamental também, mas ele precisa te ver ali, estar com ele o tempo todo. Então, assim, nós temos um privilégio de sermos autônomas e eu, principalmente, de conseguir ficar um tempo sem essa renda do consultório particular, sabe? Nem todas têm, mas não por isso elas teriam que se sentir culpadas por isso. Até porque, assim, às vezes é uma fase da vida, né? Quando a gente fala muito em equilíbrio, tem que equilibrar a vida pessoal com o profissional. Esse equilíbrio é muito complexo, porque eu gosto mais de balanceamento, assim, do que equilíbrio. Porque equilíbrio eu penso em um meio entre 2 pontos. É impossível. Vai ter época da vida que você vai ficar mais pro trabalho, menos com a família, outra você vai conseguir ficar mais com a família. Assim, até você chegar nesse ponto que você fica satisfeito e feliz, você nunca vai conseguir. Por isso que você tem que ser feliz no seu processo quando você está ali, né? Essa mãe, por exemplo, que você citou, que ela não consegue, não é porque ela não quer, é que ela não consegue ficar com o filho dela, porque ela trabalha de 8 às 8, entender que aquilo ali programava, não, vou fazer isso durante 3 anos, mas não recupero. Mas aí o que eu tenho, isso exatamente. que eu tenho. Então, durante 3, 4 anos eu vou fazer isso para conseguir crescer na carreira e depois eu tento me dedicar mais. Uma alternativa que ela tem fazer um planejamento para mais longo prazo e chegar fim de semana, que o Joana falou. Né? Eu tô aqui, eu não quero marcar com meus amigos. Mas é porque eu também não quero ver... Não tem equilíbrio. Seus amigos, nesse momento, vão ficar de fora. A prioridade. Principalmente primeira infância, né? É tão mas importante. A minha prima veio de fora. Não tem jeito de eu encontrar com a minha prima que veio de fora, porque esse sábado eu vou ficar o dia inteiro com minha filha, com meu filho. E é esse balanceamento que é interessante a gente ter na vida, né? Porque é impossível equilibrar tudo. Impossível. Tem um livro que eu gosto muito que ele fala que a vida é você jogar bolinhas para cima, assim, que é o trabalho, família, amigos, saúde e integridade. Você tem que controlar todas. Só que nem todas são iguais. O trabalho é uma bolinha de borracha. Se ela cair, ele vai voltar. Ela aqui que volta. Ela aqui que volta. Legal. A integridade é uma bola de cristal. Você não pode deixar ela cair. Porque se ela cair, ela vai quebrar e aí não tem conserto. Quer dizer, integridade é seus princípios éticos, é o que você vai... Seus valores, seus né? valores. Os amigos também... É uma bolinha de borracha, mas não é uma bolinha de borracha tão maleável igual o trabalho. Ele não volta tanto. Mas o mais... E a saúde também é de cristal, você não pode deixar ela cair, você tem que dar prioridade. Mas a família, que são os filhos, marido, é uma bolinha de vidro, que ela não quebra, mas toda hora que ela cai, ela arranha. E você não tá vendo, você fala, não quebrou. Caiu, mas não quebrou. Legal. E aí, gostei. quando você percebe... ela tá toda arranhada e não volta atrás, porque você não consegue polir, né? Você perdeu aquilo, tá toda arranhada. Então, assim, sim um equilíbrio, mas é muito mais um balanceamento, porque você vai ter que dar prioridades para cada época da sua vida para alguma coisa, né?
Não, adorei. E eu falava muito isso na pediatria também. Só que com outro exemplo, que eu usava a folha de papel. E falava que o cérebro da criança, né, muitas vezes com pais que eram muito autoritários ou muito, enfim, falavam muito sem pensar, falavam coisas que a criança absorvia de uma forma ruim, usavam palavras ruins, e aí eu mostrava, né, que aí falou uma coisa, eu amassava o papel. Falou outra coisa, eu amassava o papel. O papel volta. Só que ele volta todo amassado. Exatamente. Então, é bem isso também. Tanto né, nesses todos bolinhas de pilares da vida, quanto até mesmo no cérebro infantil, né? O cérebro infantil é como se fosse uma bolinha de vidro mesmo. Tem muito cuidado com o que você vai falar com uma criança, né? Muito cuidado. Você saber controlar as emoções é importante. E aí, você até falou isso agora, dos cuidados do que a gente tem que falar com a criança e tudo mais, e você falou um pouco de educação positiva também. E eu acho que isso é uma dúvida que eu tenho, inclusive, porque isso é outra coisa que mudou demais em termos de gerações, né? Na nossa geração, às vezes os pais eram mais rígidos, tinha mais castigos, mais punição. Mais punição. Né? A autoridade era um pouco mais firme, talvez. Aí, de repente, a gente tem uma linha que aquela criança... Obviamente, ela tem que ser acolhida e tudo mais, mas de certa forma mais permissivo. Então, ali também eu acho que talvez tenha ficado difícil da gente encontrar esse meio termo entre ser mais firme, entre ser mais permissivo, de entender e acolher os sentimentos da criança. E aí, eu queria ver assim, um conselho que você dá, porque de fato é um medo que eu tenho grande, porque na minha cabeça esse ali é um momento que a gente não pode errar. Isso é meu principal também. As coisas que acontecem com os nossos filhos, principalmente enquanto pequenos, vão refletir no resto da vida deles, né? De serem crianças seguras, crianças crianças que têm autonomia, crianças que conseguem se colocar diante das outras pessoas de uma forma que saiba o lugar delas, né? E assim... na verdade, essa primeira infância, né? Os primeiros 7 anos, quando você realmente cria o imaginário da criança, ele é fundamental. A teoria é maravilhosa. A prática é lascada, mesmo assim. Então, a teoria é linda, mas chega uma hora que você fala assim, cara, não aguentei e falei o que não devia falar. E tudo certo, não é uma palavra feia, uma coisa, sabe, que vai realmente destruir, né, toda essa vivência que a criança construiu ao longo desse tempo com você. Mas realmente, essa é o ponto-chave, é a fase principal para a gente realmente construir boas virtudes nos nossos filhos. Até assim, os 7 anos. Principalmente, assim, que é esse primeiro setênio que a gente fala, né? Que é quando a gente constrói realmente o imaginário dos nossos filhos. Constrói e mostra para eles o que é bom, o que é belo, o que está certo, o que está errado. Mostra para ele como adquirir várias virtudes, né? Como ser forte. Então, olha, eu não gosto de tomate. Meu filho não gosta de tomate. Eu sei que ele não gosta. E agora, hoje em dia, eu nem ponho muito, porque realmente ele já tem 7 anos e eu vejo que ele não gosta de tomate. Mas às vezes eu ponho e falo, filho, vamos ser forte, cara. Experimenta esse tomate de novo. Eu sei que você consegue experimentar. Então, assim, não é sobre tomate, né? Mas, assim, é sobre realmente você... incutir na criança a fortaleza que ela, fazer que algo ela tem. Exatamente, né? porque a fortaleza é exatamente isso. É fazer uma coisa que vai te fazer bem ou fazer bem para o outro, mas que é difícil para você. Então, é incutir a ordem, né? Olha, nós temos que organizar isso. Realmente, a mamãe te ajuda e aos poucos ele vai indo sozinho. Então, incutir realmente todas essas virtudes, né? A prudência, a temperança, enfim. Essa é a idade da gente ter esse cuidado. Então, o cuidado, ele vai em detalhes, assim. Então, seja um programa de televisão que a gente se perde e a criança vê e realmente não é um programa bom. Seja em alguma música que a gente está no lugar e a criança escuta e vai ouvindo isso. Internalizando aquela letra. Né? Exatamente. Seja, inclusive, em pessoas de convívio que, às vezes, não são pessoas que falam coisas muito legais e que a gente tem que ter cuidado. Então, por exemplo...
Tem uma pessoa próxima lá de casa, minha sogra, ela fala muito palavrão. Ela fala muito palavrão. É dela. Sempre falou. E às vezes a gente volta pra casa e eu falo com os meninos. Eu falo, olha, essa palavra é muito feia. Eu não quero ouvir essa palavra aqui dentro de casa. Mas não só sobre isso, mas voltando da escola, o que você fez hoje pra alguém? Você fez alguém feliz? Você fez alguma coisa legal pra alguém? Então, uma coisa muito legal para fazer é exame de consciência das crianças à noite, sabe? Então, o exame de consciência, é claro que vai depender da idade da criança, enfim, mas é você perguntar, igual a gente faz o nosso, é você perguntar, o que você fez de legal hoje? O que você fez pra alguém hoje? Isso o que te fez legal. Feliz? Exatamente. Lá em casa, eu e o Pedro, a gente tem tentado institucionalizar assim que ao final de cada dia, na hora que a gente chega, antes da gente começar as historinhas para eles dormirem, a gente tem contado a história para os dois juntos. A gente tenta refletir sobre o nosso dia. O que eu fiz de bom e como eu posso ser melhor amanhã. Isso é legal. Né? E agradecer. Fazer uma oração, agradecer a Deus ali pelo nosso dia e refletir, pensar de fato o que eu posso melhorar amanhã e ficar feliz, né? Fazer aquele reforço positivo para eles do que eles fizeram de bom naquele dia também. É a questão de sair do piloto automático, basicamente. Você termina o dia cansado, mas você termina o dia falando assim, poxa, hoje valeu. Hoje eu ensinei uma coisa legal. Hoje eu não deixei passar uma coisa ruim. Então, sei lá, eu vi meu filho chamando um amigo de um apelido que ninguém reparou. Mas eu reparei. E aí eu chego lá em casa e falo, filho, você acha que as pessoas realmente gostam de todos os apelidos que os outros chamam ela? E aí você coloca para pensar mesmo. Você acha que você foi um bom amigo? E realmente colocando pontos para ele crescer. Não, você está ensinando a criança a fazer o que eu acho que todo adulto tem que fazer, que é uma autoanálise. Né? Isso. É você pensar se você está no caminho certo o tempo inteiro. A minha principal dificuldade como pai é saber se eu sou autoritário o suficiente para ela seguir regras ou se eu estou sendo autoritário demais para inibi-la e, ao mesmo tempo, se eu estou sendo permissivo demais a ponto dela achar que ela pode fazer qualquer coisa e não ter limites, mas permissivo ao ponto dela falar assim, não, agora eu consigo ir, eu vou para frente. Ou esse equilíbrio. É muito difícil. Muito difícil. É muito Às difícil. vezes eu vou falar assim, Luísa, não pode fazer isso. Mas às vezes eu quero que ela vá lá, sabe? Assim, não, vai lá e você vai ver que vai dar errado. Até que ponto isso e quando você é pai, agora eu estou defendendo os homens, quando você é pai, é difícil porque a mãe é materno, biológico, a gente é mamífero, não tem dúvidas de que a mãe tem uma habilidade nata e incrível de educar muito mais do que a gente. Então, assim, eu fico até... Quando minha esposa fala uma coisa, eu fico assim, não, mas eu não concordei. Será que eu intervenho ou não? Será que eu espero, falo... Isso é muito difícil, porque você fica no meio do caminho assim, eu já não sei qual é o melhor caminho. E ainda, se eu me posicionar, ainda posso ir contra o que minha esposa acha. Isso é muito difícil para um pai. Assim. A educação infantil é muito difícil, né? Você formar uma criança para a vida... para ser uma criança boa, né? Para ser uma criança capaz, para ser uma criança suficiente, para ser uma criança inteligente, enfim, que se valoriza, que valoriza a sua opinião e que tem coragem de arriscar. Enfim, é difícil pra caramba. Só que só o fato, né, de você parar para pensar nisso já mostra que existe um processo, né, nesse caminho acontecendo de permissividade, de autoritarismo, enfim. Tanto é que hoje em dia eu não falo muito mais sobre parentalidade positiva porque as pessoas se confundem nisso. Porque começaram a confundir e trazer muita permissividade. E a gente sabe que crianças precisam de limites claros, pré-estabelecidos, para elas se sentirem confiantes e confortáveis. Se você deixar tudo, liberar tudo, a criança vai ficar realmente insegura. Então, é muito difícil equilibrar isso. O que eu combino muito, combinava com meus pacientes, a gente faz lá em casa, é que existem situações e coisas que são inegociáveis. Então, falar mal, né, brigar com a mamãe, chamar a mamãe de alguma palavra feia, ou bater na mamãe, ou no papai, enfim, questões, por exemplo, falar alguma coisa com a vovó, responder a vovó, são questões inegociáveis. A gente não permite isso lá em casa de modo nenhum. Então, a gente tem uma reação com mais firmeza, né? A gente precisa ser firme nisso. Filho, isso a gente não faz. A mamãe não vai permitir que você faça isso, que você fale assim com a vovó. E, inclusive, realmente tirando algumas coisas
dele para entender, olha, isso de jeito nenhum. Existem coisas que são flexíveis. Então, às vezes eu dou exemplo, pular no sofá. Pular no sofá daqui de casa, tudo bem. Agora, pular no sofá da casa dos outros, de jeito nenhum. Então, quando eles começam a entender regras, como funciona, mas o que é mais difícil para a cabeça de uma criança é quando a mãe e o pai começam a falar coisas contrárias, sabe? Então, o papai deixou eu pular no sofá, mas a mamãe não. Aí começa, pai, pode pular no sofá? Porque a mamãe não deixa, então eu vou lá no papai. Então, é muito importante que exista essa união mesmo de pensamentos na educação dos filhos. E que, igual você falou, né? Quando sua mulher falar alguma coisa, mesmo, eu achei que ela foi errada. Achei. Espera, deixa a criança dormir. Senta no canto e fala, olha, não gostei, não achei que você fez faria certo, diferente. não. Faria diferente. Então, mas é muito difícil. A teoria é muito linda, mas a prática, eu também grito, eu também às vezes vou no piloto automático, eu às vezes faço cara feia. Você quer ver uma coisa simples? Quando a gente encontra com pessoas, com a Luísa. Aí às vezes a Luísa fica tímida, não quer cumprimentar um desconhecido que é amigo seu, mas para ela é um desconhecido. Aí você fala, vai lá, cumprimenta, abraça, ela fica tímida assim. Aí teve um dia que a Lulu falou assim, mas papai, você falou que eu não posso cumprimentar nem abraçar estranhos. Eu falei assim, ela é uma gênia. Exatamente. Tá vendo? Você entra em contradição, porque na sua cabeça está tudo processado já. Você fala assim, não é um estranho, mas você consegue ter esse raciocínio, a criança não. Se colocar no cérebro de uma criança, para você conseguir educar, é muito difícil. Porque você tem que fazer isso. Muito. Porque você tem que entender o processo do raciocínio dela. E essa é uma oportunidade. Então, talvez depois desse dia eu falaria assim, filha, sabe? Aquele amigo que você falou isso. Então, os amigos do papai, quando o papai falar assim, pode cumprimentar, você pode dar um tchau, pode dar um oi, não precisa abraçar, enfim. Mas entenda que se eu falo para você cumprimentar é porque é uma pessoa conhecida, é um amigo do papai, o que é diferente, enfim, de uma pessoa que você não conhece. Que eu falo lá em casa, eu falo, qualquer pessoa que você não conhece, pegou, não sei, você grita. Eu falo, gente, você tá grita, mamãe, grita, pode gritar. Grito no máximo, mais alto que for, ainda ensaio. Eu falo, grita pra eu ver. Muito bom. Eu falo, tá baixo, grita mais. Mas é isso que a gente vai gerando essas oportunidades, sabe? Que é exatamente... Eles são muito literais. E é exatamente isso, não é pra cumprimentar estranho. Eu nunca vi essa pessoa na minha vida. Por isso você tá falando pra cumprimentar. Exatamente. Eles são muito literais. Então, é quando vai abrindo essa oportunidade... Por isso que eu falo que a gente às vezes acaba o dia cansada. Porque é pensar em todas as oportunidades que a gente pode realmente ensinar alguma coisa, né? De positiva. A maternidade ela é bem cansativa, sem romantizar nada. Porque, assim, é bem cansativa. Sim. Porque você tem que tomar pequenas decisões o tempo inteiro. E, assim, quando as pessoas falam assim, não, mas você não tem uma vida muito... As pessoas se incomodam muito com a minha rotina. Elas falam assim, nossa, mas você tem uma rotina... Minhas pacientes falam, sei como é que você consegue, acorda cedo, atividade física, opera, consultório cheio... Mas eu não tenho que tomar pequenas decisões o tempo inteiro. Uma mãe tem. Então, uma mãe que está em casa, com 3, ela tem que tomar decisões o tempo inteiro e essas pequenas decisões são cansativas. Por que eu não tenho que tomar? Eu acordo no mesmo horário, não tenho que decidir. Eu sento no mesmo lugar, não tenho nem que decidir o lugar que eu sento. Tomo café na mesma xícara, como a mesma coisa, eu uso terno da mesma cor, não preciso nem escolher outra cor, primeiro que vi. Faço academia no mesmo lugar, pego meu carro no mesmo horário, chego no mesmo hospital, todo mundo recebe. Sabe aquela rotina? A cirurgia, depois de anos operando, você não encontra muitas novidades, você já viu tudo quanto é mama diferente. Então, acaba que é previsível. E essa previsibilidade te traz uma calma mental que é muito grande. E quando você é uma mãe, você não sabe se o menino vai correr para um lado, se ele vai para o outro, se ele vai comer, se ele não vai, você não sabe o que você vai falar aqui, você não sabe o que você vai falar ali. Então, isso gera um estresse mental que é infinitamente maior do que uma rotina minha de cirurgião. Você fala, não, mas esse cirurgião é vida, um homem sangrando, pode... não, porque eu não tenho que tomar pequenas decisões. Eu sei os passos que eu tenho que seguir para as coisas que podem aparecer na minha rotina, Perfeito. Né? A maternidade, ela te tira da sua zona de conforto o tempo todo. E assim... ela te dá muito... Eu, pelo menos, muito medo de estar tomando uma decisão errada. De estar errando em algum lugar que pode afetar a vida do meu filho no futuro, sabe? E aí... E a maternidade, a criação dos filhos também não é uma coisa linear, não. Né? Não. E então, mesmo assim, você que tem 3, um é diferente do outro. Completamente diferente. Você fala assim, não, eu já sei tudo sobre o Arthur.
Eu sei tudo sobre o João, mas aí o outro é diferente. A maternidade, foi o que você falou, ela te tira mesmo da sua zona de conforto. Então, querendo ou não, você vai aprendendo aos poucos. É exatamente isso, a questão de temperamento é muito legal, assim. O Arthur, ele tem um temperamento mais melancólico, né? É uma criança que absorve mais, é uma criança que chora mais fácil, é uma criança que tudo para ele tudo para ele é muito difícil, é muito pesado. Eu tenho que agir com ele de uma maneira completamente diferente da Júlia, que é uma criança totalmente, você briga com ela já esquece, ela tô largada, faz esse negócio, não sabe? Quando ela só quer sorrir, dançar e imitar, sabe? Então, querendo ou não, além da gente ter essa carga mental que você falou, que é o que eu chamo de carga mental mesmo, né? É uma carga mental que não é porque o pai não participa, o pai não... É porque simplesmente é diferente o jeito que nós raciocinamos. É diferente. Tá vendo que a fralda tá acabando, tá vendo que sei lá o que tá de menina, tá vendo que o leite... É o tempo todo vendo alguma coisa. A roupa que não tá cabendo mais, a meia que já tá ficando... o futebol que vai... Toda hora pensando em alguma coisa diferente. Essa é a carga mental materna. Eu acho que isso é de fato uma coisa da mãe, de mulher. Da mãe. Porque a gente pode ter um parceiro que é um pai... Eu, graças a Deus, eu tenho um pai maravilhoso para os meus filhos, assim. Ele divide as funções comigo. Mas, de fato, a carga de pequenas coisas, que parece que às vezes que não tá, é aquela coisa que não tá te dando trabalho, mas olhar se a fralda, marcar o pediatra, manter a vacina em dia, exatamente. Vai somando. Marcar a reunião da escola... Entendeu? Ele tá ali todos os dias, ele tá te ajudando em tudo. E além disso, agir com seu filho da melhor maneira que você puder, de acordo com o temperamento, coisa de cada um. Nossa, porque às vezes a forma como eu vou fazer entender uma coisa, ou ele agir de um jeito, pro outro eu vou ter que fazer diferente. Você falou assim, o tanto que é diferente pra cada um, né? Eu lembro, tipo, na época do João, eu fui aquela que deu sorte no primeiro filho. Então, eu tive um bebê que, gente, a criança dormia desde sempre, plenamente. Com 6 meses, ele já dormia a noite inteira. Antes disso, ele acordava 1 ou 2 vezes no máximo e tudo, era tranquilo. Meu marido até fala que tinha vergonha de contar para as outras pessoas que ficavam falando de privação de sono, porque ele passou a dormir mais depois que o João nasceu do que antes. Porque ele falou assim, todo mundo falava tanto que eu tinha que dormir, que eu comecei a dormir mais cedo do que eu tinha o hábito. Porque eu ficava assim, ele vai começar a acordar. Ele vai acordar, então preciso dormir. E aí, de repente, a gente dormia muito mais, porque ele não acordava. Aí, veio a minha segunda filha, veio Elis, que eu só fui saber o que é dormir de novo quando ela já tinha mais de 2 anos, assim. A gente fez de tudo, eu fazia exatamente o mesmo que eu fazia com o João, as mesmas rotinas, tudo bonitinho, o quarto igual todo mundo orienta, tudo perfeito, a luzinha vermelhinha, não sei o quê, tudo do jeito que tem que ser, mas era dela. Ela era um bebê que acordava. Eu depositei nela a expectativa de que ela ia ser igual o João, assim. E realmente, de fato, é muito diferente cada um, né? E aí você começou a falar dos seus meninos, do temperamento deles. Eu já te vi falando sobre isso no Instagram algumas vezes. E eu acho que é muito interessante. Me conta um pouquinho, assim, dos possíveis temperamentos. São 4. Mas a gente só consegue realmente perceber melhor o temperamento dos nossos filhos depois de 3, 4 anos. E ele fixa mesmo com 7 anos. Então, assim, eu não sou aprofundada nos temperamentos. Mas dentre esses temperamentos, a gente tem um temperamento sanguíneo, que no caso sou eu também, e a minha filha Júlia, que tem 4 anos e é clássico, né? Ela é clássica sanguínea, então é uma criança bem fogo mesmo, sabe? É uma criança bem contente, alegre, conversa com todo mundo, quer papear com todo mundo. E se a mãe briga com ela, ela tá bem, daqui a pouco ela faz as outras coisas, usa muito lúdico, sabe? Usa muita imaginação, canta, dança, se distrai muito fácil. Então, é uma criança que às vezes a gente diagnostica com TDAH e não tem, porque ela se distrai muito fácil mesmo. Então, essa é a criança sanguínea, tá? Depois a gente tem, né, o melancólico, que é o Arthur, e é o meu marido também. A gente tem esses 2 opostos lá em casa. Acho que você vai ter que arrumar mais um filho pra você poder ter os 4 exemplares. A Tereza, vamos ver o que a Tereza vai ter. E o melancólico, ele é uma criança mais rígida mesmo, uma criança que pega mais pra si, assim, todas as questões da vida. Então, às vezes, acontece qualquer coisa, sei lá. Por exemplo, hoje não deu pro meu sogro levar o meu filho no futebol.
Aí ele fala assim, a minha vida acabou. Hoje é o pior dia da minha vida. Do mesmo jeito que dever de casa é um suplício, porque tem que ser perfeito. Sabe aquela coisa perfeita? E do mesmo jeito que a alegria também é tudo muito intenso, sabe? Pro melancólico. E o melancólico, ele tem essa dificuldade, né? Ele é muito rígido mesmo. Mas ao mesmo tempo ele tem um coração tão maravilhoso, sabe? E é uma criança e um adulto que aprofunda muito em tudo. São crianças muito inteligentes, assim, que gostam de aprofundar. A gente tem o colérico sim, que é o fogo. Eu falei errado, o colérico é o fogo. Então é aquele temperamento quente também, que chega e fala. Só que é aquele temperamento quente que fala o que acredita, que sabe o que quer. Então aquelas crianças que batem mais o pé, se posicionam. Sabe aquelas crianças, tipo assim, não, mas é isso. Então são crianças que o Terrible Two, que é o que a gente fala, né, que são os 2 anos, são realmente mais desafiadores. Intensos. Por quê? Porque eu não, assim, não, tudo é não, e piripororó. E depois, né, são crianças muito líderes. Então, são crianças que, quando elas começam a ficar maiores, delas que pegam a liderança mesmo da sala, às vezes, das brincadeiras. Porque elas chamam muito, mas elas querem liderar. Geralmente são hoje em dia, os coléricos, eles são muito líderes, assim, de tudo, sabe? E tem o fleumático, que a gente fala que a água é aquela criança que, se tá parada, tá de boa. Se você tirar do lugar também pra fazer alguma coisa, ela vai. Então, o fleumático é o temperamento que a gente fala que é o temperamento mais tranquilo, assim, porque aceita muito essas mudanças, aceita muito novas coisas, novas possibilidades. É uma criança leve, tudo meio que tá gostoso, tá bom, aquele sorrisinho mais, sabe, tranquilo. Mas é uma criança que, se você não dá um empurrão, isso que eu ia falar, na vida adulta talvez pode ser aquela pessoa mais acomodada, não vai, né? Acomodada. Então você tem que dar um empurrão nessa criança, assim, pra falar assim, vai, meu filho, bora jogar futebol. Precisa de mais estímulo, talvez. Bora tentar fazer esse gol. Porque senão, assim, tá bom, tá jogando futebol, tá de boa. Eu acho que a Luísa é colérica sanguínea. Tem quantos anos? 5. Ou seja, quente ela é. Porque se você acha que ela é colérica ou sanguínea, ela é quente, ela é expansiva. Porque assim, corto. Cortou meu dedo, minha vida. E aí o que a gente sabe é que a pessoa tem um temperamento principal ali, mas ela tem as derivações pode de outros. Transitar, de certa forma. Pouco. Tem o principal, e dentro do principal tem as variações ali, né? Mas assim, eu sei um pouco. Um pouquinho. Mas foi muito legal isso que você quer eu sei um pouquinho. Eu acho super interessante, assim. Eu tenho vontade de entender um pouco mais e tentar ver onde que eu coloco os meus filhos. Porque, de fato, isso pode ajudar a direcionar como a gente vai lidar com eles, Ajuda né? demais. O Arthur, por exemplo, eu não posso brigar com ele, igual eu brigar, que eu digo assim, eu não posso ser firme demais com ele. Porque ele fica muito sentido. E na hora ele fala assim, mas você tá brava? Por que você tá brava? Sabe aquela coisa, tipo assim, por que você tá brava comigo? O que eu fiz? E a Júlia não, falou, Júlia, eu já te falei 1 milhão de vezes, minha filha. Porque aí você vê, né, a disciplina positiva indo embora, né? Eu já te falei 1 milhão de vezes, minha filha. E aí, mãe, não ouvi, sabe? É completamente diferente. É completamente diferente. Muito legal, bom. né? É legal. Amanda, eu tô muito feliz de ter te recebido aqui. Foi muito bom, né, Joana? Foi muito legal. E assim, eu acho que falar de filho, falar de maternidade é um assunto eterno. Eterno. Nossa. A gente pode virar à noite falando deles, assim, né? E é muito gostoso conversar com você, Amanda, porque eu acho que você tem tanto conhecimento e você tem vivência. Então os dois, a gente. Né? Você junta os dois, você junta a teoria e a prática. Então a troca é muito rica. Então, assim, de fato, eu queria te agradecer demais, que foi uma delícia. Muito Oi, gente, foi muito gostoso mesmo. Eu falei, meu primeiro podcast, né? Acho que é o máximo, tá de luz aqui. Foi muito gostoso. Eu gosto muito de falar de maternidade. Mesmo não, né, parecendo que eu sou um exemplo, mas é o que eu digo assim, a teoria, ela é muito linda. A prática, todo mundo aí tá tentando equilibrar as bolinhas e deixando elas cair, ela pinga de novo, é igual meu trabalho, ela tá ali, ela tá pingando, eu tô deixando pingar ali de boa, e daqui a pouco eu pego ela de novo. Mas entender isso, né? Entender essa dinâmica de que a gente tá ali tentando fazer o nosso melhor, mesmo sem fazer, né? Vivendo o extraordinário, dentro desse ordinário, né? Do pequeno, fazendo no simples no grande, o grande no simples. É o que é o mais legal da maternidade, né? Sobreviver esse caos, assim, com leveza. Adoro. Pois é. Eu acho que, assim, a gente tem que tentar fazer o nosso melhor todos os dias, né? Mas entender que tem dia que o meu melhor é muito bom e tem dia que o meu melhor é médio, né? E entender e tentar se cobrar ao mínimo, assim, não se cobrar ou se culpar tanto pelo dia que o seu melhor não é tão grande assim, né? Porque, de fato, eu não consigo imaginar um desafio maior do que a criação dos nossos filhos. Pra vida. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço, foi ótimo. A gente vai ficando por aqui. Isso.
podcast sensacional com a doutora Amanda. Muito obrigado. Isso, obrigada, beijos. Tchau, Até a tchau. próxima.